Olá, pessoal, tudo bem? Professora Edna, estou aqui para gravar uma aula para vocês. Espero que não seja muito longa, sobre a Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Não pude dar a aula de hoje, por isso eu peço que vocês vejam depois a gravação dessa aula aqui. Como rende mais a aula, assim, a gente fazendo pela internet, eu creio que no tempo que a gente vai ter para conversar aqui, cerca de 60 minutos, eu consiga dar conta dessa leitura. O restante eu peço que vocês leiam a lei, enfim, deem uma estudada nesse tema. Então, a gente está tratando de lei de introdução ao direito brasileiro, que antigamente era chamada de Lei de Introdução ao Código Civil, que foi editada originalmente em 42. O grande objetivo da lei era evitar lacunas quanto à vigência, eficácia e aplicação da legislação civil, mas com o tempo ela acabou se tornando uma lei que ela é transversal para todo o sistema jurídico. Tanto é assim que ela mudou de nome, de Lei de Introdução ao Código Civil, ela agora se chama Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, porque é aplicável a todos os ramos do direito. E, nesse sentido, ela vai tratar não de matérias com conteúdo material, como, por exemplo, o Código Penal, o Código Civil, mas ela vai trazer critérios técnicos e principiológicos para a gente poder aplicar o direito. É disso que a gente está falando e ela tem uma aplicação bastante importante. A grande questão você está começando ainda o teu curso, então você não vai ter toda a matéria ainda, todo o conteúdo que você precisa ter para entender tudo que a LINDB traz. Então, não se preocupe se você não entender 100% o conteúdo da matéria, da disciplina de hoje, não é esse o objetivo. O que eu preciso que você entenda é o que é essa lei, que ela é uma lei de abertura, né? Uma lei que vai inaugurar todo o sistema jurídico e que ela é uma lei transversal e que você compreenda quais sejam mais ou menos os assuntos que isso aqui está trabalhando. Então, lembrando, ela nasce como lei de introdução ao Código Civil, porque até aí os anos 60, por aí, a gente não achava que a Constituição fosse a lei mais importante, né? A gente entendia que a lei mais importante era o Código Penal, por isso era chamada de lei de introdução ao Código Civil. Então, antigamente a gente achava que o Código Civil, não sei se falei penal aqui, mas se falei, me desculpe, mas que o Código Civil ele era o mais importante, até a gente ter o fenômeno do neoconstitucionalismo, no qual verdadeiramente a Constituição ela vai para o topo do ordenamento jurídico e nada pode contrariar a Constituição. Então, a LINDB, hoje, Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, reconhece essa supremacia da Constituição. Ela é composta por apenas 30 artiguinhos que vão tratar sobre diversas temáticas. Eu gosto dessa divisão quando a gente trabalha ela organizada por blocos, que vão tratar o bloco 1, vigência das normas, 2, obrigatoriedade das normas, integração das normas, ou seja, quando falta norma, como é que a gente faz, interpretação das normas, aplicação da lei no tempo, aplicação da lei no espaço e normas para a segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do direito público. Esse bloco 7, inclusive, com bastante novidade a partir de 2018, bem recente. Importante que você entenda que a LIDB é um instrumento para uniformizar ou tentar ao menos, né, uniformizar a interpretação com todas as dificuldades que a gente sabe que a interpretação traz para a vida, a gente já conversou isso em outros momentos. Então, bloco 1, vigência das normas, aqui a gente quer entender quando é que uma norma nasce, quando ela entra para o plano da existência. Para saber disso, para a ideia de vigência, então, a gente leu o artigo 1º, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, qual que é o momento no qual a lei ela vai nascer? Vai ser no momento em que ela é publicada, é isso.
Mas acontece que ela pode ter um tempo de vacácio para ela produzir os seus efeitos. Então, se na lei que é publicada no Diário Oficial não constar nenhuma observação em contrário, aquela lei vai começar a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Ou, se não tiver escrito nada, ela passa a vigorar e produzir os seus efeitos naquele momento da publicação. Ou ainda pode ser que haja alguma observação em que ela precise talvez uma vacácio maior, quem sabe anos, quem sabe meses, como foi o caso da Lei Geral de Proteção de Dados, para as pessoas se prepararem para quando aquela lei de fato começar a produzir os seus efeitos. Nos estados estrangeiros, quando a lei brasileira ela for admitida, a validade da lei se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. E aí a gente vem com algumas observaçõezinhas de ordem técnica, se antes da lei entrar em vigor, então durante esses 45 dias, ocorrer nova publicação do seu texto destinado à correção, prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores, começará a correr da nova publicação. As correções do texto da lei já em vigor consideram-se leis novas. Então, uma lei já está em vigor, modifica-se o texto daquela lei, você vai precisar de uma lei que modifique o próprio texto da lei, portanto, uma lei nova e que vai estar sujeita a todos esses prazos que a gente conversou. Pois bem, aí eu trago aqui para vocês alguns comentários sobre o artigo 2º e sobre, nesse caso aqui, é só artigo 2º por enquanto. Então, assim, ó, a lei ela terá vigor até que outra lei a modifique ou a revogue. Então, se uma lei entra no plano da existência e ela começa a existir, será que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, pode dizer, essa lei não existe mais? Não, ele não pode. Por quê? Porque quem tem a função típica de fazer lei, inclusive uma lei que revogue a outra lei, é o próprio Poder Legislativo. Então, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra lei a modifique e a revogue. Aqui tem algumas questões quanto à revogação da lei, que eu não vou trabalhar com elas agora, porque na próxima aula a gente vai trabalhar com a questão das antinomias, e é isso daqui, desse parágrafo, desse artigo 2º, a gente vai conversar um pouquinho mais. Mas, de todo jeito, algumas observações disso que eu já te falei do caput da lei. Então, de acordo com o artigo 2º da LINDB, uma lei só pode ser revogada por outro, que pode ocorrer de forma expressa, quando a nova lei declara explicitamente a revogação da anterior, ou de forma tácita, né, aquela que você não precisa falar nada, em silêncio, nos casos em que haja incompatibilidade entre as disposições novas e as antigas. A revogação por simples desuso não é permitida no ordenamento jurídico. E o que é a ideia de ultratividade? É quando uma lei, apesar de já ter sido revogada, ela continua a produzir efeitos. É o caso da lei de licitações antigas, que é a Lei 8666, que ela ainda está sendo utilizada para reger processos licitatórios que aconteceram antes da promulgação da nova lei de licitação. Então, isso pode acontecer? Pode. Então, outra atividade ocorre quando uma lei revogada continua produzindo efeitos sobre fatos ocorridos durante a sua vigência. Por que isso existe? É um mecanismo de proteção à segurança jurídica. No âmbito do direito penal, também se admite, a partir dessa ideia que coloquei para vocês, a aplicação retroativa da lei penal mais benéfica, mesmo após a sua revogação, desde que os fatos tenham ocorrido durante a sua vigência. Você já deve ter conversado isso com o teu professor de direito penal, se não, essa é uma das conversas básicas que você vai ter com ele. Obrigatoriedade de cumprimento das normas. Cometi um crime, mas aí digo para o juiz que eu não sabia da lei, não vale. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Não dá para você alegar desconhecimento da norma como justificativa para você não cumpri-la. Segundo aqui onde está isso, artigo 3º aqui da LINDB. Integração de normas, ou seja, quando você tem omissões, né?
Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, o que que é analogia? É a aplicação de uma norma semelhante a um caso não previsto, né? Então, você pega algum problema lá no Código de processo civil e você não acha a resposta, porque o juiz nunca pode deixar de responder, lembra disso. É possível ele puxar alguma coisa do direito penal para poder integrar aquela norma, para poder completar? É possível. Agora, o contrário não acontece, porque o direito penal ele tem uma norma muito importante, que o direito penal não aceita decisões por analogia. Então, também a Lindbe vai dizer que os costumes também eles podem auxiliar nas decisões, são práticas reiteradas e escolhas socialmente, né, e aceitas socialmente com caráter obrigatório. A gente vai ter nesse caso aqui, a gente vai ter nesse caso aqui a, as normativas lá do direito comercial. Direito comercial, a gente vai ver que práticas e costumes são bastante importantes para aquelas pessoas que vão trabalhar depois com direito comercial. Acredita em mim, a hora que chegar lá, você vai ver o teu professor falar bastante disso. E também o juiz precisa decidir a partir dos princípios gerais do direito, que são valores que dão forma ao sistema jurídico, em especial a dignidade da pessoa humana. Também já trabalhamos muito sobre isso quando eu digo para vocês que o princípio reitor da Constituição é a dignidade da pessoa humana. Bloco 4. Fins sociais e bem comum. Então, está aqui no artigo 5º. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Lembra que a gente trabalhou sobre Estado? O Estado é aquele que tem povo, população, vai ter território, vai ter o governo, é aquele que vai, nos casos de ser perfeito, ter soberania, possibilidade de atribuição de nacionalidade e também protege o bem comum. Os Estados democráticos fazem isso. Então, o que que se espera aqui? Que na aplicação da lei, o juiz também vai atender os fins sociais a que a lei se dirige e as próprias exigências do bem comum, ou seja, vai tomar decisões baseado em valores jurídicos fundamentais, aqueles que estão expressos nos princípios que nós ainda não trabalhamos, não é a matéria nossa aqui. Já devo ter falado um pouquinho para vocês que a gente tem princípios e regras dentro do ordenamento jurídico e justamente os princípios eles vão trazer uma carga valorativa muito grande para dentro do direito contemporâneo. Bloco 5, aplicação do direito no tempo. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados três coisas. Então, a lei entra em vigor e ela já começa a valer, né? Especialmente se não tiver o vacácio legis, aí senão a gente precisa esperar a vacácio. Ela tem que respeitar uma coisa chamada ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada, que eu coloquei aqui para vocês alguns conceitozinhos. Então, ato jurídico perfeito é aquele já consumado, segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Vamos imaginar que o João comprou um imóvel em 2021, fez tudo certinho, registrou lá no cartório e tal, é dele, está morando na casa. 2023 é publicada uma lei com novas exigências. Essa lei vai se aplicar para o João? Não, não vai se aplicar para aquele contrato que o João fez, não. Por quê? Porque a compra, a venda e os registros já foram concluídos conforme a lei anterior, então a gente está frente aqui a um ato jurídico perfeito. Direito adquirido são aqueles que o titular ele já tenha adquirido antes. Por exemplo, uma pessoa que necessita de 35 anos de serviço para se aposentar, mas não se aposentou, escolheu não se aposentar mesmo com 37 anos de serviço. E aí, nesse tempo que ele ficou esperando, entra em vigor uma nova lei, agora exigindo 40 anos de serviço. Essa lei não vai atingir essa pessoa. Por quê? Porque ele já tem direito adquirido aquilo que já ficou para trás. E coisa julgada é a decisão judicial que não caiba mais recurso. Então, o direito ele serve para isso, a gente tem as instâncias recursais e vai chegar um momento em que a lide ela vai se estabilizar e que vai ser aquele momento em que o direito vai ter dito de maneira definitiva a decisão. Então, já fez coisa julgada, a lei nova ela não atinge a tal da coisa julgada. Tranquilo? Bem fácil, né? Vamos pensar agora no bloco 6.
aplicação da lei no espaço, que é direito internacional privado. Esse aqui vai ter uma porção de coisa que você não vai entender e tudo bem, fique bem tranquilo. Eu quero que você, vou marcar para você aquilo que é mais importante que você apreenda agora, que já é possível, mas você não tem repertório para entender uma porção de coisa aqui. Você não teve direito internacional, você não teve direito de família, você não teve contratos. E essa lei, ela justamente vai trabalhar com esses temas que você ainda não, aos quais você ainda não foi apresentado. Então, uma outra coisinha que dá para a gente marcar com você, dá, mas o importante é você saber a estrutura da lei e saber mais ou menos uma outra formulação que a lei traz aqui para a gente. Beleza? Então, a LINDB regula as questões de direito internacional privado, dos artigos 7º a 19. Direito internacional privado é aquele que vai falar sobre a relação entre os privados de diversos países, né? Trata-se de suas situações jurídicas com elementos de conexão estrangeiros, como casamento entre estrangeiros no Brasil ou contratos celebrados no exterior. Nesse exemplo, eu vou usar o exemplo da minha família, Cris e Marcelo. Minha filha e meu genro são casados, foram casados no Brasil, imigraram para o Canadá e hoje são naturalizados canadenses. Ele tem filhas gêmeas de 2 anos de idade, nascidas no Canadá, que é a Patrícia e Michele. Todos eles possuem dupla nacionalidade, brasileira e canadense. Cris e Marcelo possuem um apartamento no Brasil e uma casa no Canadá, além de automóvel adquirido no Canadá. Lembrando, até as gêmeas, elas também são brasileirinhas, por quê? Porque, conforme a Constituição diz, as crianças foram registradas em repartição competente lá no Canadá, então elas também são brasileiras e canadenses, embora não tenham nascido em território estrangeiro. Vamos ver o que eles podem nos ajudar com essa história um pouquinho mais concreta para a gente aprender algumas coisas aqui, que eu acho essa lei um pouco, às vezes, difícil de entender, porque você tem que pensar o seguinte, ó, essa lei é uma lei feita por brasileiros e aplicável no Brasil. Só que essa lei, ela vai ter reflexos nas relações internacionais também. E é desse ponto, a partir do Brasil, que você tem que ler essa lei. E mais, pensando que o direito brasileiro, ele só tem enforcement, ele só tem força de aplicação dentro do Brasil. A não ser que você tenha tratados e convenções que tratem de outros temas, o que torna isso aqui muito mais complexo do que você vai ver que ele já é por natureza aqui. Mas é importante que você perceba isso. Isso é uma lei brasileira. Olha essa lei a partir do teu olhar de brasileiro. Tá? E assim, em regra, isso que eu estou falando aqui não necessariamente vai valer em todos os países. São disposições nossas aqui dentro do Brasil. Beleza? Então, aqui. Então, nesse tópico que eu chamei aplicação de lei no espaço, direito internacional privado, vai falar sobre país de origem e regras civis. Diz assim, ó, a lei do país em que domiciliada a pessoa, então, a lei do país, a redação também é de 40 aqui, né? Então, a redação às vezes ela é ruim, mas a lei do país em que está domiciliada a pessoa, ou no qual está domiciliada a pessoa, determina as regras sobre o começo e fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Está dizendo aqui que tudo no âmbito do direito civil é regulado pelo domicílio da pessoa? Não necessariamente, você vai ver que tem outras coisas aqui que poderiam entrar. Mas aqui está dizendo, ó, só as regras sobre o começo e fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então, a lei do país onde a família tem domicílio, o âmbito definitivo, determina as regras da ordem civil. Dei um exemplo: se as gêmeas precisarem ser representadas em um contrato de compra e venda no Canadá, por exemplo, compra de uma casa em nome delas lá no Canadá, a lei canadense, como país de domicílio delas, regerá as regras sobre capacidade civil e representação legal, mesmo que elas também tenham nacionalidade brasileira. É disso que a gente está falando, certo? Casamento, legislação. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos de irimente e às formalidades de celebração. Então, os casamentos brasileiros, eles obedecem à lei nacional quanto às formalidades e aos impedimentos legais para validade.
No entanto, as questões relativas aos efeitos do casamento e aos direitos de família serão regulados pela lei dos domicílios do Nubente. Então, se continuar aqui é Brasil. Mas e se o pessoal for embora? Então, exemplo, como o casamento da Cris e do Marcelo foi realizado no Brasil, a lei brasileira que se aplica para verificar se havia impedimentos legais para o casamento. Por exemplo, o casamento anterior de um deles, vínculo parental, etc. E as formalidades também vão ter com base a nossa lei. Por exemplo, presença de testemunha, celebração por autoridade competente, etc. Isso significa que, independentemente da nacionalidade posterior, agora canadense, a lei da brasileira, ou do país em que residam, agora estão no Canadá, o casamento deles só é considerado válido porque atendeu os requisitos da lei brasileira no momento da sua celebração. Vamos pensar aqui sobre a celebração de casamento. Então, está falando aqui especificamente sobre casamentos de estrangeiros no Brasil. Então, o casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Entende porque a ideia, assim, se colocar aqui no Brasil, se é um brasileiro que está lendo isso aqui, tá bom? Então, isso daqui vale para o Canadá, para os Estados Unidos? Não, não vale, vale só para o Brasil, porque é a lei de introdução ao direito brasileiro. Então, o casamento dos estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Se a lei der competência, a lei do país da embaixada, né, ao agente consular ou diplomático, esse poderá realizar casamentos de estrangeiros de mesma pátria fora do seu país. Um casal estrangeiro residente no Brasil, por exemplo, pode celebrar o matrimônio no consulado do seu país. E esse casamento poderá ser posteriormente registrado no Brasil, aí conforme convenções e tratados internacionais, você vai estudar lá com o pessoal de direito internacional. Invalidade, então está falando da invalidade do matrimônio, por exemplo, uma pessoa que casa com uma identidade falsa. Então, tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. Está falando aqui de países, né? Porque lembra que a gente está falando aqui de direito internacional? Então, a invalidade do matrimônio será apurada conforme a lei do domicílio comum dos cônjuges ou pela lei do primeiro domicílio conjugal. Casamento, regime de bens, o regime de bens legal ou convencional, você sabe um pouquinho o que é regime de bens, né? Você sabe que existe aquela separação total, você sabe que há a comunhão parcial de bens, a gente não vai explicar aqui para vocês, não dá tempo, mas é sobre isso que está falando. Você vai estudar isso lá com o pessoal de direito de família. Então, o regime de bens legal convencional obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio. Se esse for diverso, o do primeiro domicílio conjugal. Então, questões patrimoniais vão obedecer à lei onde os cônjuges estiverem domiciliados. Se estiverem domiciliados, aqui, deixa eu pôr um ponto final aqui, ponto aqui, e ficou melhor a redação. As questões patrimoniais obedecerão às leis onde os cônjuges estiverem domiciliados. Se estiverem domiciliados em países diferentes, será regido pela lei do lugar onde tiverem o domicílio, o primeiro domicílio conjugal. Então, por exemplo, o regime de bens da crise do Marcelo obedecerá à lei do país em que ambos possuem domicílio, Canadá. É isso que se trata. Então, o estrangeiro casado, e aí continuando ainda essa questão do regime de bens, o estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro pode, mediante espécie anuência do seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, se apostile ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiro e dado esta adoção ao competente registro. E aí, falando um português mais moderno, a redação aqui também não é muito boa, o estrangeiro que se naturalizar brasileiro pode, com o aval do seu cônjuge, solicitar o regime parcial, a adoção do regime de parcial de bens aqui no Brasil, né? E nesse a gente está usando uma palavra que é apostilar, nesse caso significa anotar expressamente no decreto de naturalização. Então, na época da sua naturalização, pode-se pedir que anote expressamente que o regime de bens, né, daquele que está naturalizando o brasileiro com o seu cônjuge, pode ser o regime parcial de bens. Divórcio realizado no estrangeiro, essa é uma questão bem importante, eu sei que dá muita dúvida, inclusive o pessoal que está fora do Brasil. O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges foram brasileiros, só será reconhecido no Brasil
depois de um ano da data da sentença, salvo se houver sido antecedido de separação judicial por igual prazo. Caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para sua eficácia das sentenças estrangeiras no Brasil, para a eficácia das sentenças estrangeiras do Brasil. Então, o Supremo Tribunal Federal, na forma do seu regimento interno, poderá reexaminar a requerimento do interessado as decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. O que a gente vai ter aqui? O divórcio realizado no exterior por brasileiros poderá ser reconhecido no Brasil desde que respeitadas formalidades legais e submetido ao processo de homologação de sentença estrangeira. Esse é um procedimento do STJ. Porque houve uma mudança, inclusive, na Constituição e houve uma diferenciação de atribuição de funções entre o STF e o STJ. Hoje quem faz isso é o STJ, tá? Em geral, não precisa desse prazo de um ano para reconhecimento, porque não existe mais no Brasil essa ideia de separação judicial como requisito para o divórcio, como já existiu um dia. Então, para que o divórcio no estrangeiro produza efeitos no Brasil, é necessário que a sentença seja homologada pelo STJ. Beleza? Tem todo um procedimentozinho, também matéria que você aprende com o pessoal de família. Domicílio da família, salvo caso de abandono, domicílio do chefe da família, a gente já começa a ver um porém aqui. Na nossa Constituição não aceita mais essa ideia de chefe de família, porque existe igualdade entre homens e mulheres e entre os cônjuges, tá? Então, leia aqui com tempero. Salvo caso de abandono, o domicílio do chefe de família estende-se a outro cônjuge e aos filhos não emancipados, e o domicílio do tutor também estende-se ou curador, estende-se aos incapazes. Então, a expressão chefe de família não se harmoniza mais com o nosso ordenamento jurídico. Aqui só serve para deixar claro que o domicílio eleito por um dos cônjuges também é domicílio do seu companheiro e dos seus filhos não emancipados. Pode haver casos, sim, que a pessoa tenha dois domicílios, tá? Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se encontre. Existem pessoas sem domicílio, sim, mas como é que a gente faz? Porque né, existem atos, documentos que precisam de domicílio, a gente entende que é a sua residência habitual, que o domicílio é o lugar que você tem com ânimos definitivo, de morar para sempre. A residência habitual é aquela que você está ficando por uns dias, né? Então, a pessoa sem domicílio, a gente considera ou a sua residência habitual, como seu domicílio, ou aquele lugar onde a pessoa se encontre. Pois bem, o artigo 8º vai trabalhar ainda sobre jurisdição. Lembra que a gente está falando ainda de direito internacional. Então, para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. A gente tem aqui, inclusive, um ditadinho em latim que a coisa é regida pela lei do lugar no qual ela está situada. Então, a qualificação dos bens e os atos referentes a ele obedece à lei do país onde se encontram. Então, imaginemos que Marcela quis desejam doar o imóvel no Brasil para as filhas, enquanto ainda está todo mundo no Canadá. Mesmo que ele queira aplicar as regras canadenses no ato de doação, a lei brasileira será a que se aplica, pois o bem está situado em território nacional. Parágrafo 1º, ainda continuando nessa ideia de jurisdição aqui, aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Então, Marcelo, às vezes, vem visitar aqui o Brasil, ele viaja com o Brasil com seus equipamentos eletrônicos, né? Suas propriedades pessoais. Então, assim, ó, como esses bens são móveis e de uso próprio, que acompanham o proprietário em suas viagens internacionais, a legislação aplicável para a questão como posse, propriedade, extravio ou danos não será brasileira, e sim a canadense, por ser o local do seu domicílio. Entre aquilo que está aqui e entre aquilo que a própria legislação em outras leis permitem, né? Você sabe que se de repente acontecer, sei lá, um furto daquele bem no aeroporto, você vai até a polícia, e a polícia
ela vai te atender. Então, aqui tem diversas nuances nesse caso, no qual também você vai aprendendo no decorrer do curso. Aqui vem falando de penhor, talvez você ainda não sabe o que é penhor, mas penhor a gente tem as antigas casas de penhores, em que acontecia sempre das, sei lá, das mulheres pegarem suas joias, uma dificuldade da família, penhorarem aquelas joias, deixarem como garantia para um empréstimo, e a hora que pagasse o empréstimo, ele recuperava aquele bem que foi penhorado. Então, aqui, o penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa em cuja posse se encontre a coisa empenhada. Obrigações, você também não sabe o que é obrigações, fica bem tranquilo aqui, né? Então, obrigações é aquilo que é gerado pela força da nossa vontade, em geral, fruto de contratos, é isso. Mas existem outras fontes de obrigações que eu não quero conversar aqui com vocês, senão a gente vai muito longe. Se você ter uma ideia, você vai ter aí talvez um semestre todo para falar de obrigações. Então, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem as obrigações, né, nas quais elas forem realizadas. Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos dos atos. Mas, se for aqui realizada no Brasil, então vale a lei brasileira. Isso bem importante agora em tempos de novas tecnologias, né, para saber a responsabilidade das Big Techs, por exemplo. A lei estrangeira será observada no Brasil no caso de uma obrigação ter sido contraída no exterior e a lei brasileira irá disciplinar os atos para a sua execução. Vamos ver um exemplozinho que eu deixei aqui. A Cris, minha filha, atualmente domiciliada no Canadá, contrata uma empresa brasileira para fazer a manutenção e administração do apartamento da família aqui em Curitiba. O contrato é firmado por e-mail, mas as cláusulas prevêem que o serviço será executado integralmente no Brasil e que o pagamento será feito em reais em conta bancária brasileira. Apesar da crise estar fora do país, a obrigação contratual se constitui no Brasil, pois é lá que os serviços serão prestados e é o local principal de execução do contrato. Por isso, conforme o nono da LINDB, a lei brasileira será que rege essa obrigação. Assim, em caso de inadimplemento ou conflito sobre as cláusulas do contrato, a legislação aplicável será a do Brasil, ainda que uma das partes esteja domiciliada no exterior. Esse critério de conexão pelo local da constituição da obrigação garante segurança jurídica e previsibilidade para as partes. Isso a maioria da doutrina entende, tem gente que entende que não, né? Que aí como é que vai cobrar aquele que está lá fora? Talvez isso foi muito discutido na época em que o X, o Twitter, saiu, enfim, foi banido aqui do Brasil, porque não queria deixar uma pessoa responsável pelo Twitter aqui no Brasil. E esse causa um problema muito grande, porque aí faz como, né, para você responsabilizar aquele que está lá fora, já que a jurisdição do Supremo é só aqui dentro do Brasil. Aqui vem falar um pouquinho de sucessão por morte, se também não teve aula de sucessão, então não se preocupe exatamente com todos os detalhes, se preocupe em aprender aquilo que é mais pujante, aquilo que eu estou citando para vocês aqui com mais ênfase. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que é domiciliado o defunto ou desaparecido. Então, a pessoa desapareceu ou morreu, a sucessão por morte, em regra, é aonde? No domicílio da pessoa que morreu. É isso. Qualquer que seja a natureza e situação dos bens, aí vai ter um temperinho aqui, né? Porque lembra lá da ideia do imóvel, né? O imóvel, ele vai ser sempre, isso é muito importante, isso é regra, vai valer sempre a lei de onde aquele imóvel ele tiver local. Então, a lei que vai reger a sucessão será da onde estava domiciliado o defunto. Se tinha dois domicílios, o pessoal gosta de chamar de decujos aqui também, isso aí é uma pessoa que morreu também. Então, eu gosto, né? Acho que todas aqui elas são, mas de onde eu tirei isso aqui, de um daqueles livros que estão lá na referência, acabava tratando assim. Se tinha dois domicílios, será competente o fórum onde foi requerido o primeiro. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável à lei pessoal do decujus. Então, assim, ó, a sucessão de bens estrangeiros situados no país. Então, não é de bens de
brasileira, que está falando bem claro, sucessão de bens de estrangeiros. Então, a sucessão de bens estrangeiros será, a sucessão de bens de estrangeiros será regulada pela lei brasileira em benefício de seus herdeiros brasileiros, a não ser aquilo que a lei pessoal perdão, a não ser que aquilo que a lei pessoal do país, faltou uma palavrinha, de cujo determine seja mais vantajosa. Então, a lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. Mas eu só queria ler de novo aqui em cima, tá? Antes de passar para o segundo. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país, será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente. Então, vamos imaginar aqui um brasileiro, um italiano que tenha filhos brasileiros, né? E tem uma casa aqui, essa pessoa morreu. Então, a sucessão de bens de estrangeiros, esse italiano que faleceu, situados no país, será regulado pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei do país, por exemplo, aí no caso da Itália. Então, a sucessão de bens estrangeiros será regulada pela lei brasileira em benefício de seus herdeiros brasileiros, a não ser naquilo que a lei pessoal do país do decújo determine ser mais vantajosa. Segundo, você talvez não tenha entendido muita coisa. Esse aqui prometo para você, esse aqui eu nem pergunto na prova, porque você tem que estudar bastante coisa para você entender com toda a inteireza o que está disposto aqui, tá bom? A lei do domicílio do herdeiro ou do legatário regula a capacidade para suceder. Então, a doutrina faz um refinamento interpretativo. Então, capacidade para suceder diz respeito à possibilidade abstrata de ser herdeiro ou legatário. Já a capacidade de exercer o direito de suceder refere-se à aptidão prática e jurídica para receber a herança. Então, a capacidade para suceder é disciplinada pela lei do domicílio do falecido, enquanto a capacidade de exercer o direito de suceder é regulada pelo domicílio do autor da herança e pela lei pessoal do sucessor. A gente deu alguns exemplos aqui para ver se fica mais fácil. Essa talvez seja mais dificinha de entender, tá? Se um cidadão brasileiro morre no Brasil e deixa herança para um filho residente na França, a lei francesa, domicílio do herdeiro, será exada para saber se o herdeiro tem capacidade legal para receber herança. E as demais providências, elas vão ser tomadas aonde? Elas vão ser tomadas no Brasil. Imagine que um canadense residente no Canadá falece, que um canadense residente no Canadá falece, deixando bens no Brasil e um filho residente na Alemanha. A lei brasileira aceitará a sucessão desde que o herdeiro tenha capacidade para suceder conforme a lei alemã, e a sucessão obedeça à lei do local dos bens, ou seja, que é aqui no Brasil, e as regras gerais de sucessão aqui no Brasil. Um outro caso fictício, herança de bens situados no Brasil deixado por cidadão italiano residente na Itália. O tribunal aplicará a lei brasileira quanto aos imóveis localizados aqui, respeitando a LINDB. Então, regra geral de tudo isso que eu falei, essa regra geral você precisa saber para prova, tá? É a aplicação da lei do domicílio da pessoa quanto à capacidade e aos direitos de família, está lá no 7. Para os bens, a regra geral é a lei do local onde os bens estão situados, é o que prevalece, está lá no artigo 8º. Aqui no artigo 11 vem falando de pessoas jurídicas de direito privado, então as organizações destinadas a fins de interesse coletivo obedecem à lei dos estados que se constituírem, as do direito privado também. No entanto, essas organizações elas só podem ter filial aqui no Brasil se elas tiverem uma filial e se os atos delas forem constitutivos e aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitas à lei brasileira. Grande questão do X que falei para vocês. Então, as empresas estrangeiras que tiverem filiais no Brasil devem passar pela aprovação do governo brasileiro, ficando sujeitos à lei brasileira. Governos estrangeiros e a capacidade de aquisição de imóveis. Então, os governos estrangeiros
não poderá adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação, com uma exceção: eles podem adquirir a propriedade para prédios necessários à representação diplomática. Isso é para a gente preservar a soberania nacional. A gente não pode vender um pedaço do nosso espaço a governos estrangeiros. Mas podemos vender para empresas estrangeiras? Sim, pode. Competência do Judiciário Brasileiro. 12. É competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Era aquela coisa daquela discussão, aí entra também, não é só isso, mas entra também aquela questão do Robinho, quando ele veio para o Brasil e acabou cumprindo a pena aqui no Brasil. Mas é muito mais amplo que isso, mas é só para te dar um exemplo. Que mais? Ah, só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Então, lembra aquilo que eu te falei, né? Segurança jurídica, soberania ligada a bens imóveis. Solicitação de estados estrangeiros, a autoridade judiciária brasileira cumprirá as diligências deprecadas e pedidos por autoridade estrangeira competente, observando a lei desta autoridade quanto ao objeto das diligências, mas segundo a forma estabelecida pela lei brasileira. Prova de fato ocorrido no estrangeiro. 13. A prova de fato ocorrido em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar quanto ao ônus e aos meios de produzir, se não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Tá bem tranquilo esse daqui, dá para a sua leitura, já vai. Lei estrangeira aplicável, então, se o juiz não conhecer a lei estrangeira, né? Porque a lei estrangeira está dizendo, ó, tem uma lei estrangeira aqui que eu preciso aplicar, o que foi aplicável, sei lá, numa questão relacionada a direito de família no exterior. Então, o juiz não é obrigado a conhecer tudo, né? Então, não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoca a prova do texto e da sua vigência. Isso agora é mais fácil em termos de internet. Execução da sentença no Brasil, caso Robinho, será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, que reúne os seguintes requisitos, não vou ler todos, alguns: haver sido proferida por juiz competente, terem sido as partes citadas, terem passado em julgada, também precisa de interpretação por intérprete autorizado, ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. As sentenças proferidas no estrangeiro não têm obrigatoriedade em outro estado por questão de soberania e independência. O Brasil exige, para o caso de alguma sentença estrangeira ser executada no Brasil, uma série de requisitos, que são esses que elenquei acima. 16. Quando nos termos dos artigos precedentes se houver de aplicar lei estrangeira, ter-se-á em vista a disposição desta, sem considerar-se qualquer remissão feita a outra lei. Então, tem que apresentar apenas uma lei específica e não fazendo remissão para outras leis, sob pena de ter que mostrar para o juiz quais são todas essas leis e a relevância delas. Aqui o 17 acho que não é o caso. Que vai falar da competência das autoridades consulares brasileiras, né? Tratando-se brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhe celebrar o casamento e os demais atos do registro civil de tabelionato, inclusive o registro de nascimento e de óbito dos filhos de brasileiro ou brasileiros nascido no país sede do consulado. Então, falando do trabalho bem importante das autoridades consulares no exterior. Deixa eu ver aqui falando da Lindb, deixa eu ver aqui falando que se esses atos forem recusados pelo consulado, é possível você renovar o pedido dentro de 90 dias. E aqui a gente chega para o bloco 7, talvez aquele mais difícil. Aqui está errado, tá? É do artigo 20 ao artigo 30. Fiz errado. Pronto, acertei agora. Então, não é 20º, lembra? Artigo, agora passou do 9, a gente chama 20. Então, do artigo 20 ao artigo 30. Ao artigo 30. Vou chamar isso por aqui. Proibição de decisões. Agora aqui, antes de você começar a falar,
Ele é bem complexo, por quê? Porque está falando de direito público. Aqui eu só vou apontar uma ou duas coisinhas para vocês, porque, de novo, isso aqui você vai precisar, tá lá quase no nono período, para poder ler isso com o teu professor de direito administrativo e entender o alcance das normas que estão aqui. Mas preciso passar por elas, nem que seja rapidinho. Lembra que a gente já são 30 artigos, então a gente está chegando aqui para o final. Então, segurança jurídica e normas de aplicação ao direito público. Então, aqui o que o artigo 20 vem fazer de uma maneira que para a gente foi muito arbitrária, até agora não se entende muito o alcance desse artigo 20. Proibição de decisões com base em valores jurídicos abstratos, necessidade de consideração de consequências práticas. Diz assim o artigo 20, que parece algo que vai querer restabelecer o positivismo no Brasil e, mais do que isso, vai querer retirar a força normativa dos princípios. E isso, a discussão ela está muito forte até hoje, é mais ou menos recente, 2018, e ainda não se chegou muito a uma conclusão 100% do que esse artigo 20 quer significar. Diz assim, ó, nas esferas administrativa, controladora, que são aqueles órgãos que vão controlar os órgãos do governo, e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, que é justamente a grande cara dos princípios, né? Sem que sejam consideradas consequências práticas da decisão. Aí se pergunta: será que o juiz consegue ter uma bola de cristal para saber quais são todas as consequências práticas da decisão? Então, o artigo 20 tem por finalidade reforçar a ideia de responsabilidade decisória diante da incidência de normas jurídicas indeterminadas, né? E vai dizer que isso tem que ser visto em todas as esferas do direito, na esfera administrativa, na esfera da controladoria, aqueles que, por exemplo, o Tribunal de Contas, que faz o controle interno dos órgãos, na esfera judicial, aquele que, né, os processos que tramitam no poder judiciário. Então, o que são esses valores jurídicos abstratos nos quais as decisões não podem se basear? Então, a gente tem a gente tem o decreto 9.830 que diz assim: para fins dispostos nesse decreto, consideram-se valores jurídicos abstratos aqueles previstos em normas jurídicas com alto grau de indeterminação e abstração, que é uma coisa mais indeterminável do que dignidade da pessoa humana, por exemplo. Então, quer dizer que agora a gente não pode mais decidir a partir da dignidade da pessoa humana? Então, assim, o artigo 20 ele vai trazer exigência de que se traga elementos metajurídicos, consequências práticas e, sei lá, a ignorância de normas que tenham autodeterminado grau de abstração. Esse debate é um debate bem importante que está acontecendo no direito. A gente não sabe exatamente como isso vai ficar, mas a própria lei ela tem uma contradição interna, porque ela mesma usa uma porção de expressões de elevado grau de abstração, como segurança jurídica, interesses gerais da época, equanimidade, etc. E ela está dizendo que ninguém pode usar essas expressões de elevado grau de abstração. Então, parece que essa contradição ela vai mostrar o quê? Que a lei até pretendeu fortalecer a fundamentação, né, de ordem prática das decisões, mas que o uso dos conceitos jurídicos vagos ele parece ainda necessário e ainda não há uma técnica, uma maneira de suprir isso, porque lembra que não existe narrativa, não existe linguagem que não seja interpretável. Então, aqui, pessoal, a gente só fala um pouquinho, mas poderia dar aulas e aulas e aulas falando para vocês desse artigo 20, e a gente vai falar bastante deles, especialmente lá no direito constitucional. Aqui traz coisas relacionadas especificamente
especificamente não, mas especialmente a contratos da administração pública. Aqui a gente teve uma mudança recente na lei de licitações e também outras mudanças pontuais na lei de contratos administrativas. Está dizendo assim, ó, a decisão que nas esferas administrativa, controladora ou judicial decretar a invalidade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas, dizendo da responsabilidade do poder público. E aqui esse era o ânimos da norma aqui, tá? Quando ele cancela obras vultuosas, por exemplo, com a iniciativa privada. Aqui no artigo 22 vem a interpretação sobre gestão pública, dizendo que na interpretação de normas sobre gestão pública, olha que contraditório com o 20, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas ao seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Então, vai dizer assim, o cuidado que a administração pública deve ter quando se fala no gerenciamento é, da coisa pública e daqueles que trabalham, né, junto com a administração pública no sentido de concretizar políticas públicas, né? Tem aqui, modera um pouco da rigidez da jurisprudência tradicional. Alguns autores criticam muito essa disposição da lei, dizendo que ela é apenas pró-mercado, né, e não pró-interesse público. Caminhando já para o final, mudanças de interpretação e orientação. Então, assim, a decisão administrativa, judicial que estabelecer interpretação, orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento ao direito, deverá prever um regime de transição para esses novos deveres. A revisão de contratos, por exemplo, deverá levar em conta a orientação vigente na época da prática do ato, para poder dar mais segurança jurídica à administração pública. E a possibilidade de assinar o que a gente chama de compromisso para um termo de ajuste de, termo de ajuste de gestão, quando o administrador público entender que há irregularidades, por exemplo, numa obra contratada pelo Estado. Então, há a possibilidade aí de, antes da gente chegar até o judiciário, a própria administração pública celebrar contratos, compromissos com os interessados. E aí, impondo compensação para aqueles que trouxerem prejuízos anormais ou injustos para a administração pública. Quase acabando, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas, só em caso de dolo ou erro grosseiro, tira aquela questão também de questões culposas gerarem para o agente público também a obrigação de indenizar. O artigo 29 é bem democrático, que vai trazer a necessidade do aumento de oitiva da população no que a gente chama de consulta pública, também algo que é bem legal. E o artigo 30, acabando mesmo, as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade que se destinam até ulterior revisão. Então, assim, o que é essa LINDB? Vamos dar uma fechadinha aqui para ver se você compreendeu. Eu sei que essa hora você deve estar apavorado, fala, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer a prova? Pensa que o que eu estou precisando é que você saiba qual é o papel da LINDB, saiba para que ela serve, entenda mais ou menos quais os assuntos que ela trabalha e com qual ela trata. É bom que você dê uma boa lida nela, você não vai entender tudo daquilo que eu te falei, mas pelo menos até lá o artigo 1º, até o artigo 6º é tranquilinho, bem fácil
de você compreender. Lá me parece que acho que dá para você dar uma estudada assim com mais vigor. Mas entenda que a Lindb, ao longo do curso, ela vai aparecer para você. Muita coisa que eu falei aqui para ti que pareceu super complicado, não é. Só está sendo agora para você porque você não tem ainda todo o repertório que você precisa ter para entender a inteireza da lei. Mas lembra lá, ela surge como algo, né, que vai regular o direito civil, que era o Código Civil, o instrumento mais importante, e acaba sendo modificada, inclusive, o seu nome, por quê? Porque se entende que ela é transversal a todo o ordenamento jurídico. Agora lembra, a LINDB, ela mesma, ela também não pode contrariar a Constituição. O instrumento mais importante é a Constituição. Embora a LINDB ela vai trazer para a gente as chamadas meta-regras, ela vai trazer para a gente elementos técnicos para a gente poder analisar, para a gente poder interpretar as normas do direito. É isso. Tomara que tenha ido bem, tomara que vocês tenham entendido. Pessoal, beijo grande para todo mundo. Obrigada de ter estado aí com esse tempo todo com a gente. Grande abraço.